Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Clamamos. Irmãos, vamos começar com esse prelúdio, mas a gente está fazendo o encerramento do mês da família, não é? A gente tem cantado esse prelúdio durante todo esse mês. E eu vou pedir para que neste prelúdio você fique de pé, por favor, e saia do seu lugar e cumprimente as outras famílias, dê boa noite a quem você ainda não deu, enquanto a gente canta. Vamos lá? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. E ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar o seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. 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 Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E para a gente iniciar, eu gostaria de chamar a Lia para fazer essa oração inicial. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, poder estar aqui, Pai. Abençoa as famílias. Abençoa, porque só o Senhor sabe que cada um que está aqui passa, tanto dentro da sua casa quanto fora, Pai. Que esse culto possa ser um culto em que vai tocar no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas vão se ligar, vão melhorar, vão mudar.
vão glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa este culto, Pai. Que possa ser um culto maravilhoso, Deus. Muito obrigada por este mês da família. Muito obrigada por tudo que a gente conseguiu fazer aqui na igreja, Pai. Abençoa as pessoas que estão aqui, que às vezes a família não está aqui, mas abençoe também as famílias de fora, Pai. Que o Senhor sabe que muitas vezes passam muitas dificuldades, que a família não pode estar aqui presente, mas o Senhor está abençoando, Pai. Abençoa a casa, Pai. Glorifica, Deus. Abençoe, Pai, todos que estão aqui, porque só o Senhor sabe tudo, de tudo e de todos. Muito obrigada, Pai, por tudo, pelas vidas que estão aqui presentes, Pai. Por cada um que está aqui, conseguir estar aqui, está te glorificando, está ouvindo Tua palavra, ter sido libertado, Pai. Muito obrigada por tudo mesmo, Senhor. Amém. Amém. Esse mês, como a Lia falou, a gente está celebrando o mês da família. A gente já teve o culto da família no sábado passado. Hoje a gente teve o nosso Junta Panela, que inclusive estava uma delícia. Obrigada a todos que participaram. E eu quero trazer uma palavra inicial que está lá em Marcos 3, do 33 ao 35, tá bom? Essa palavra fala sobre a família que a gente tem em Cristo. Se vocês puderem abrir, eu vou ler na minha versão, mas aí vocês podem acompanhar, tá bom? Marcos 3, do 33 ao 35, diz assim: Para cada um dos que estavam assentados à sua volta, ele declarou: Estão bem aqui, na frente de vocês. Estes são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e mãe. Essa passagem, ela revela o quanto Jesus valoriza aquele que segue a sua palavra. E nessa passagem, Jesus não queria de forma alguma menosprezar a família de sangue dele, mas ele queria também reforçar o quão a família em Cristo ela é importante para a gente, importante para a igreja. Esse ensinamento que ele deixa, que é o seguinte, que se Deus é o nosso Pai e nós somos filhos de Deus, então, teoricamente, pela lógica, nós somos irmãos em Cristo. E os nossos verdadeiros irmãos em Cristo são aqueles que fazem a vontade do nosso Pai. E ainda que a gente não tenha parentes de sangue, a gente tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. E quem faz parte da família de Deus, quem aceita a Cristo, nunca está sozinho. Ele garante isso para a gente. A gente tem uma família de irmãos por toda a igreja, por todo o bairro, espalhada por todo o mundo, tá bom? Então, que nesse mês da família a gente possa se lembrar que mesmo que a gente tenha uma certa dificuldade, ou que às vezes a gente nem tenha uma família de sangue, a gente tem uma família em Deus. E os irmãos sabem da minha família, os irmãos sabem da minha história, e eu sei consigo contar com cada um de vocês. Desculpa. A gente vai passar agora para um momento de oração. E eu queria que o pastor, por favor, orasse pelos agradecimentos. Se você tem algum agradecimento ou algum pedido para fazer, se coloque aqui à frente, por favor. Venham. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai,
não há nenhum poder em nós. O Senhor sabe que toda boa dádiva provém do Senhor. Todo poder emana de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, como instrumentos do Senhor em favor do povo, em favor das vidas. E é em nome de Jesus que eu me dirijo a Ti agora, para juntamente com a Tua igreja, louvar o Teu nome, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os que estão aqui em pé. Eles vêm reconhecer as Tuas bênçãos na vida deles, na família deles. Eles vêm Te agradecer, Senhor. Eles vêm oferecer ao Senhor este culto em ação de graças, pela maneira como o Senhor tem agido na vida deles. Louvado seja o Teu nome, Deus. Mas entre os que estão aqui, há ainda aqueles que se sentem necessitados de uma intervenção do Senhor. Há aqueles que precisam de uma orientação do Teu Santo Espírito. Precisam que o Senhor desfaça, ó Deus, todo o embaraço, todo o impedimento. Há aqueles que precisam de saúde. Há aqueles, ó Deus, que precisam de sabedoria para fazer alguma escolha, para tomar uma decisão na sua vida. Há aqueles, ó Deus, que estão com o coração angustiados, apertados, e que precisam colocar diante do Senhor o medo, a angústia, e o Senhor sabe o que é e quem é. Tenha misericórdia destas vidas. Que o Senhor se manifeste em favor delas. Que o Senhor se mostre um Deus poderoso, um Deus grandioso, o Deus que, conforme a Tua palavra diz, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, Senhor, por graça e misericórdia, faça assim, Senhor. Faça assim e contempla a fé dos que confiam em Ti. Abençoa esta igreja, abençoa o Teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, querido. Ministério de Louvor, por favor. Som. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, que a paz do Senhor seja com vocês. Vamos nos colocar de pé para iniciar este momento de louvor. Na manhã de hoje, na devocional da EBD, eu li um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8. E eu gostaria de ler hoje, reforçar o verso 38 e 39. Eu vou ler aqui para os irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o poder do amor que o nosso Deus tem por nós. É um amor que não pode ser quebrado, é um amor que se tornou culpado em nosso lugar. E nesta noite, eu gostaria que a gente iniciasse esse momento de louvor cantando sobre o poder do amor de Deus, que nos eleva até o Senhor e que é poderoso para nos levar mais perto de Deus, a ponto de que nada pode nos separar desse amor. Então vamos entoar isso nessa
fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Aleluias. E uma vez que nós conhecemos este amor, nós conhecemos também quem o Senhor é. E nós podemos clamar por Ele. Então, vamos clamar o nome de Jesus nessa noite, irmãos. Vamos declarar que o nome dEle é cura. O nome dEle consegue tudo, sobre todos.
Vamos então declarar o nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, és poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, és
sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Amém. Glorificado seja. Irmãos, indo para o último hino, eu gostaria de fazer uma dinâmica diferente aqui. Como eu disse anteriormente, esse é o mês da família e esse é o último domingo que estaremos comemorando este mês. Então, eu gostaria de fazer algo diferente. Eu gostaria que, durante este hino, você estivesse com a sua família. Claro que o pessoal aqui do louvor e da mesa não vai conseguir, mas vocês que estão aí, se tiver algum familiar seu, peço para que vocês estejam juntos, para que vocês se coloquem aí do lado e para que vocês entoem este cântico sobre a família de vocês. A família do povo de Deus é o nosso maior bem e eu acredito que é o que Satanás quer mais tragar. Então nós precisamos fortalecer nossas famílias. Nós precisamos pedir perdão, nós precisamos amar os nossos, precisamos ser humildes, precisamos consagrar o nosso lar a Deus. Então eu vou pedir para que vocês façam isso durante este louvor.
minha descendência frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Ó Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Oro, Senhor Deus, agora pelas famílias desta igreja, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo cada lar, Senhor, cada família aqui. Ó Senhor, não deixe o inimigo tocar na nossa família, Pai. Usar os nossos, Senhor Deus. Que antes possamos, Senhor Deus, ser pais exemplares, Senhor, esposos exemplares, Senhor Deus, maridos exemplares, Senhor, filhos exemplares, Senhor Deus. Que o nosso lar glorifique o teu santo nome, Senhor. Que possamos fazer diferença nessa geração, nessa terra, Senhor. Que o inimigo bata em retirada das nossas casas, Senhor Deus. Que o Senhor supra todas as necessidades de todas as famílias que se encontram aqui, Pai. E que possamos juntos, em família, glorificar o teu santo nome, Pai. Seja bendito, seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu estava lembrando agora de uma música do Leonardo Gonçalves que diz assim: que o meu louvor a ti não sejam apenas palavras em canções, e que essa seja uma verdade do nosso coração, que o nosso louvor ao Senhor não seja somente a gente cantar que a nossa casa vai servir a Deus com alegria, que a gente realmente possa exercer isso nas nossas vidas. Agora eu quero chamar as crianças que vão subir para a salinha e o professor, o melhor professor, vai dar aula para elas essa noite. Vamos orar. Oremos. Senhor, que o Senhor possa abençoar esse culto infantil, ó Pai. Deus, que o Senhor fale ao coração do Thales, ó Deus, o que o Senhor quer que ele diga, Senhor. Senhor, tudo que sai, ó Pai, da boca dele seja para glorificar o Teu nome, para ensinar a Tua palavra, Deus. E que essas crianças aqui, ó Pai, sejam sementes em suas casas, ó Pai, sejam sementes nas suas escolas, ó Deus, para que elas possam, Deus, refletir o Teu amor, ó Pai, refletir o quão bom é servir a Ti, ó Deus. Muito obrigada, essa é a minha oração, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Podem ir. Agora eu quero chamar o Rafaelzinho para orar pela vida do pastor, que vai pregar a palavra dessa noite. Rafa, ora pelas ofertas também, por gentileza. Pelo pastor e pelas ofertas.
Senhor Deus, ó Pai, eu quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor abençoe a vida do pastor, abençoe a vida dele, ó Pai, capacite, ó Pai, para que ele pregue essa mensagem e que essa mensagem toque no coração de cada um aqui. Para que os que não conhecem a Tua Palavra, que hoje possam conhecer e desfrutar, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, para que abençoe as ofertas, ó Pai, para que elas ajudem, ó Pai, a melhorar, ó Pai, o nosso convívio, a melhorar o nosso convívio com a Palavra de Deus, nossa intimidade, ó Pai, com a Palavra de Deus e a nossa comunhão aqui entre os irmãos. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos, irmãos. É uma satisfação poder pregar esta palavra aqui para vocês, compartilhar. Que Deus tenha a nos falar neste domingo. Como já foi dito, é o domingo, último domingo do mês de maio, próximo já é dia 1º, em que nós estamos enfatizando o tema família. Então eu quero trazer esta mensagem hoje sobre o provedor do nosso lar. Quem é o provedor do seu lar? Quem é o responsável pela manutenção da sua casa? Eu sei que muitas vezes a gente vai pensar assim: é o marido. E até mesmo de acordo com a configuração de algumas famílias, na nossa pós-modernidade, é até a esposa, né? As coisas se modificaram um pouco, mas não é desse provedor ou dessa provedora que eu quero falar hoje. O provedor aqui de referência é outra pessoa, e nós vamos descobrir isso no texto. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127, versículos 1 e 2, já aparece aí projetado para você acompanhar a leitura. Mesmo com você assentado, de maneira reverente, nós vamos fazer essa leitura. 2 versículos apenas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Deus, eu também oro a Ti, pedindo graça sobre a minha vida. Que o Senhor glorifique o Teu nome, em mim e através de mim. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Queridos, tem um ditado popular que é bem conhecido de cada um de nós, pelo menos pelos mais antigos, né? Os mais novos não conhecem muitos ditados populares, né? Provérbios da sabedoria popular, né? Eu brinco lá em casa, principalmente com a Flaviane, que a minha falecida avó, a Neuza, ela sabia um monte de ditado. Eu aprendi bastante, né? Eu copio bastante ditado que eu ouvia a minha avó dizer em casa, né? E um desses, né, é justamente o que eu quero trazer para você aqui. Tem um ditado que diz assim: quem casa quer, vocês conhecem, né? Quem casa quer casa. Exatamente. Quem casa quer casa.
Queridos, um dos alertas que esse ditado popular contém tem a ver justamente com aqueles que pretendem construir uma família. Quem pensa em construir uma família deve considerar algumas coisas. E uma delas, sem dúvida alguma, é a responsabilidade de prover meios para sustentar a sua casa. Essa é uma verdade universal. Não importa se a pessoa é crente, se não é crente, não importa. Essa é uma verdade. A pessoa tem que pensar, tem que refletir no que vai fazer, na decisão que vai tomar e adequar os rumos da sua vida para que essa necessidade, que é universal, possa ser satisfeita. Entretanto, existe algo que nós precisamos considerar e que vai além do que a verdade desse ditado tem a nos ensinar. Não é que o ditado esteja errado, não, mas há uma verdade que suplanta, que se sobrepõe ao significado desse ditado popular. E essa verdade tem a ver justamente com o que o sábio rei Salomão declarou. O autor do Salmo 127 é Salomão. Salomão foi uma pessoa riquíssima. Salomão foi uma pessoa dotado de uma sabedoria extraordinária. E no auge da sua vida, no auge da sua riqueza, depois de ter feito muitas coisas, experimentado tantas outras, Salomão chega à seguinte conclusão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E veja o adjetivo que ele emprega agora, para dar força à sua argumentação. Ele vai dizer assim, no versículo 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele, ou seja, Deus, o dá, ou seja, dá o pão, dá o sustento, enquanto dormem. Certa vez, meditando sobre essa passagem, eu me deparei com um comentário sobre ela, de um pastor, teólogo, escritor chamado John MacArthur, americano, pastor americano. John MacArthur, explicando esse texto, ele diz algo muito interessante. John MacArthur diz que, quando Salomão escreve essa passagem, Salomão estava se referindo à soberania de Deus, que pode ser vista, de acordo com o Salmo aqui, sob 3 esferas, sob 3 perspectivas. A primeira delas, a soberania de Deus na construção de uma casa, de um lar. A segunda esfera é a soberania de Deus na proteção, na guarda de uma cidade. E a terceira esfera de atuação da soberania do Senhor é justamente no sustento do pão nosso de cada dia.
É isso que, em síntese, Salomão está querendo nos comunicar nesses 2 primeiros versículos do Salmo 127. E John MacArthur comenta ainda mais esse salmo. John MacArthur vai dizer que nessas 3 esferas em que a soberania de Deus atua, alcança, a intenção do Senhor, aquilo que o Senhor tem como propósito para as famílias da terra, é muito mais relevante, é mais essencial para os resultados pretendidos do que os nossos próprios esforços. Eu vou repetir isso para você. John MacArthur explica que na obtenção de resultados positivos, vale muito mais a soberania de Deus, a atuação de Deus, os propósitos de Deus para as nossas famílias, do que os próprios esforços humanos. Ah, pastor, então John MacArthur está querendo dizer que nós devemos assumir uma postura cômoda, uma postura descansada. Não, não é isso. Quem pensa dessa maneira ainda não entendeu. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos adotar uma atitude ou uma postura passiva, e se encostar no canto e esperar cair do céu. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus, por meio da boca do sábio Salomão, está nos ensinando que os nossos esforços não são suficientes quando eles estão alheios à vontade do Senhor, à soberania de Deus. Salomão está dizendo que a soberania de Deus suplanta os nossos esforços, são mais importantes, são mais relevantes para os resultados que nós mesmos, humanamente falando, naturalmente, pretendemos. Quem não quer ter uma família bem-sucedida? Quem não quer ver os filhos bem criados, como a gente diz, né? Encaminhados na vida? Quem não quer? Todos nós queremos. Quem é que não gosta de chegar àquela idade já mais avançada, em que as forças físicas já estão faltando? Quem não gosta de chegar a essa fase da vida com a sua aposentadoria certinha no final do mês, com a sua casinha própria, sem ter que pagar o aluguel? Todos nós gostamos. Quem é que casa e não faz votos de chegar ao final da vida com seu casamento ali direitinho, ajustado, ver os filhos casados, poder paparicar os netos? Quem é que não gosta disso? Quem é que não faz esses planos? Todos nós fazemos. E a gente se empenha, e é natural que a gente faça isso. É bom que a gente faça isso. Só que Salomão está dizendo, queridos, que isso não é tudo. Que isso, na verdade, é insuficiente. Salomão está dizendo, queridos, que a manutenção do nosso lar, a preservação da nossa família, provém, em última análise, do próprio Senhor, do próprio Deus, que foi quem instituiu a família. Então, se nós queremos ter uma família bem estruturada, se nós queremos ter um casamento ajustado, se nós queremos criar filhos de maneira adequada, nós precisamos atentar para o que o Senhor da família, o Criador da família,
tem a nos dizer, tem a nos ensinar. Nós precisamos submeter os nossos projetos pessoais, os nossos projetos familiares. Nós precisamos submeter tudo isso à vontade do Senhor. Porque se nós fizermos alguma coisa contrário à palavra de Deus, essas obras, esses esforços, toda essa nossa atividade, o sábio Salomão diz o quê? Versículo 2, é inútil. Aos olhos de Deus, é inútil. É a Bíblia que diz isso. Não sou eu propriamente, é a Bíblia. Está escrito aqui, será inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então Salomão está dizendo que, aliado aos nossos esforços, tem que estar o Senhor. O Senhor tem que estar conosco. O Senhor tem que estar na nossa casa. O Senhor tem que fazer parte dos nossos planos. O Senhor tem que fazer parte da vida conjugal. O Senhor tem que fazer parte da orientação dos filhos, da educação dos filhos. A palavra de Deus precisa ser encucada na cabeça da nossa descendência, dos nossos filhos, dos nossos netos. E tudo isso, queridos, por quê? Porque a palavra de Deus diz também, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então nós não podemos abrir mão dessa palavra do Senhor, desse poder que é capaz de preservar a nossa casa, manter o nosso casamento, fazer com que tenhamos uma boa relação com os nossos filhos. Não é possível abrir mão do que a palavra de Deus ensina. Não é possível que as famílias da igreja pensem em ficar fortalecidas, abrindo mão da palavra do Senhor, da presença do Senhor, dos ensinamentos dEle, porque é Ele que, em última análise, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus 1, versículo 3. E aí, irmãos, com base nisso, eu queria comentar com vocês 2 benefícios de nós acreditarmos nas palavras de Salomão, no conselho de Salomão, e de nós vivermos de acordo com ela. 2 razões para isso. Em primeiro lugar, se nós acreditamos no que a palavra de Deus diz, se nós estamos dispostos a viver de acordo com os ensinamentos do Senhor, em primeiro lugar, muitos distúrbios psíquico-emocionais serão evitados. Como assim, pastor? É fácil você entender. Hoje você olha para o semblante das pessoas, para o semblante das famílias, as pessoas vivem preocupadas. Elas vivem o hoje preocupadas com daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. As pessoas não têm paz. Os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras estão lotados. Não tem agenda livre, não tem dia livre. Você liga para marcar uma consulta, é todo mundo lá, parece que está todo mundo correndo para lá como a última esperança. As famílias vivem ansiosas.
As pessoas vivem preocupadas, demasiadamente preocupadas, não gozam de paz. Famílias inteiras se sentem inseguras. A sociedade em geral vive sem esperança, vive à base de remédio. Por quê? São os conflitos do dia a dia, as preocupações demasiadas, achando que tem que dar conta de tudo, e além do que já fazem, procuram fazer cada vez mais, na esperança de que os próprios esforços, os próprios planos, as próprias estratégias deem certo, e tragam para a sua casa, para a sua família, para a sua parentela, algum conforto, alguma comodidade, alguma segurança. Se nós acreditássemos nas verdades que a palavra de Deus nos orienta, nos diz, se nós vivêssemos de acordo com ela, querido, as nossas expectativas não estariam mais firmadas naquilo que é transitório, que é frágil, que é vulnerável. Não, muito pelo contrário. As nossas expectativas precisam estar postas no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de nos sustentar. Eu quero ler uma passagem bíblica com você agora. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Verso 25. Eu quero me permitir essa leitura até o verso 34. Por favor. Mateus 6:25. Vai falar sobre as preocupações da vida. Todos nós temos as nossas preocupações. Mas a preocupação excessiva gera ansiedade. A ansiedade, ela pode se tornar um distúrbio. Ela pode comprometer as suas emoções. Ela pode comprometer a sua capacidade de raciocínio. Ela pode fragilizar o seu sistema emocional. A ansiedade excessiva, ela pode detonar um conflito dentro da sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Tudo por causa de preocupações excessivas, que em outras palavras, vai gerar o quê? A ansiedade. Olha o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Veja, por mais que você esteja preocupado com a sua vida, você não é capaz de acrescentar a ela um côvado. O que é um côvado, pastor? Côvado era uma medida de estatura. Então, um côvado valia aproximadamente 44 centímetros. Por mais que você esteja preocupado com a sua vida, você não é capaz de aumentá-la, de alargá-la, em coisa alguma, se Deus não quiser.
se Deus não permitir. Por mais inteligente que você seja, por mais esforço que você faça. Verso 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, Jesus falando, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, olha como é que Jesus conclui esse discurso. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Agora ele vai explicar, por que você não deve andar ansioso pelo dia de amanhã. Ele vai explicar, porque os gentios aqui são os descrentes, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, falando de Deus Pai, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, ênfase agora na conclusão, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Veja a palavra de Jesus, a orientação do Senhor para os seus discípulos. Queridos, nós precisamos entender que se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida da vegetação, Ele tem poder para cuidar de nós que fomos feitos à imagem e semelhança dEle, especialmente se nós somos seus servos, se nós cremos no seu Filho como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós fazemos parte do seu povo. Deus é poderoso para nos sustentar, basta que em primeiro lugar busquemos o seu reino e a sua justiça. Talvez seja esse o ponto em que muitas famílias pecam. E no transcurso da sua vida, se desajustam. Quando a gente não coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e a gente começa a andar ansioso para um lado, para o outro, preocupado com o dia de amanhã, com o mês seguinte, com o semestre que vem, com o ano seguinte, daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos. Quando a gente começa a entrar numa paranoia por causa disso tudo, a gente se esquece daquilo que é mais importante, daquilo que é valioso. Aí a família, em vez de funcionar bem, começa a experimentar desajustes no próprio lar. Aí daqui a pouco as pessoas começam a se perguntar, poxa, mas eu estou me empenhando tanto, eu estou me esforçando tanto. Sim, mas você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida? Deus tem ocupado o primeiro lugar na convivência do seu lar? Entre você e a sua esposa? Entre vocês e os seus filhos? A palavra de Deus tem feito a liga, tem juntado, tem unido vocês estão unidos como família em torno da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus prevalecer sobre os projetos pessoais de vocês. Salomão disse no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão você vigia. Estou parafraseando aqui. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. É inútil. É um esforço aos olhos de Deus inútil, porque se choca com a vontade dEle, se choca com a palavra dEle. Irmãos, meu segundo ponto aqui é que se nós confiarmos mais nas verdades que a palavra de Deus diz sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a criação dos nossos filhos, o meu segundo ponto é que se isso acontecer, a própria igreja de Cristo, a própria igreja do Senhor, vai deixar de fazer certas alianças com determinadas pessoas e determinadas instituições para passar a confiar mais no seu Redentor. Nós estamos assistindo algo terrível envolvendo o povo evangélico. Algumas alianças que são frustrantes, são decepcionantes. Parece que o sucesso da igreja, o êxito da igreja, o êxito da nossa família, parece que o êxito da sociedade, o progresso da humanidade, está necessariamente vinculado a alguma instituição, seja ela civil ou militar, ou paramilitar. Parece que o êxito disso tudo está vinculado a um homem, a uma pessoa, a uma autoridade. Parece que nós, como igreja inclusive, passamos a depender mais do homem e das instituições do que do cabeça da igreja, do que do nosso Salvador, do nosso Redentor. Aí as alianças começam a aparecer, aí daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, os escândalos vêm, de um lado e do outro. A gente entra numa situação conflituosa, nebulosa, colocando a nossa esperança na mão daqueles que têm o coração corrompido, que não temem a Deus, e a gente passa a depender daquilo que eles prometem nos seus discursos inflamados, e todo mundo aplaude, todo mundo venera, todo mundo idolatra, e daqui a pouco vem a frustração, vem a decepção com um, com outro, com A, com B, com C, com a instituição A, Y, X e Z, e a gente esquece de olhar para a Bíblia, a gente esquece de olhar para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, para aquele que sustenta todas as coisas, para aquele que é capaz de inclinar inclusive o coração do rei, para que o rei faça a vontade de Deus. É assim que a igreja da pós-modernidade está caminhando. E eu pergunto para você, em quem você e a sua família vem depositando a sua esperança? Em quem ou em que vocês têm confiado no seu dia a dia, durante a semana? Vocês estão dependendo de quê? De quem? A esperança de vocês está realmente no sistema econômico financeiro do Brasil? Do mundo? De algum país que é uma potência aí? Será que as nossas famílias, será que eu e você estamos achando que são essas pessoas que não temem a Deus é que vão trazer segurança para dentro do nosso lar? Será que nós estamos depositando a nossa esperança em algum programa social do Estado?
Será que nós estamos depositando a nossa esperança na justiça de homens que têm o coração corrompido pelo pecado natural? Será que a nossa esperança está depositada em algum líder político que se apresenta, vez e outra aí, nas mídias, nas redes sociais? Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de baixo, seja de cima, seja de frente, seja de trás, a nossa esperança está em algum homem. Irmãos, a nossa esperança, a esperança da nossa casa, a esperança da igreja de Cristo, tem que estar depositada nas promessas do Senhor para nós. Ele é o nosso provedor. Deus deve ser a fonte primária de provisão da nossa casa, da nossa família. Do contrário, se Deus não for a fonte primária de manutenção, de preservação, de provisão da nossa casa, Salomão disse: será inútil você trabalhar pelo pão de cada dia. É inútil, meu irmão. Se Deus não agir favoravelmente a nós, queridos, tudo que nós fizermos será insuficiente, não será o bastante para nós alcançarmos os resultados pretendidos. Deus precisa ser o alicerce, Deus precisa ser o fundamento do nosso lar, porque Ele, e somente Ele, é capaz de satisfazer todas as necessidades que a nossa família tem. Eu quero ler mais uma passagem para você. Salmo 37. Coloque aí, por favor. Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, 3. Esse salmo é de Davi, pai de Salomão. Olha o que Davi disse. Versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Olha que conselho maravilhoso que o Pai e o Filho nos dão. O que Davi disse anteriormente foi confirmado pelo próprio Filho. Davi experimentou a segurança de Deus, a provisão de Deus, e o seu filho Salomão, mesmo diante de toda a riqueza, de toda a prosperidade, e no auge da sua sabedoria, o filho pôde testemunhar. Em outras palavras, olha, não vale a pena viver sem Deus. Não vale a pena ter uma família sem Deus. Não vale a pena. Nós precisamos fazer com que Deus seja o fundamento do nosso lar. É isso que Salomão disse. E Davi disse: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Deus tem poder para cuidar de cada um de nós. Deus tem o poder para cuidar de cada família aqui representada.
Então, meu irmão, para terminar esta mensagem, a minha pergunta é a seguinte: será que já não é hora de você e a sua família convidarem Deus para fazer parte dela também? Não é hora de você tomar uma posição diante de Deus e falar: Senhor, vem tomar parte na minha vida, vem tomar parte no meu casamento, vem tomar parte no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus netos. Senhor, vem cuidar de nós, vem ficar no meio de nós. O que está faltando para você tomar essa decisão? Se você já tomou, amém. Mas se você ainda não tomou, não perca mais tempo. Convide o Senhor para fazer parte da sua família. Outra coisa, experimentem o cuidado do Senhor. Experimentem confiar nele. Davi acabou de nos dizer aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você já entregou a tua vida ao Senhor? Os teus caminhos estão realmente sendo desenhados, cuidados por Deus? Ou não? Entrega, meu irmão. Entrega a tua vida, entrega o teu casamento, entrega a tua família aos cuidados de Deus. Experimente essa segurança, essa paz. Experimente o que Deus tem para fazer por vocês. E finalmente, o auxílio de que as famílias da terra necessitam, amados, provém da ajuda do céu, da ajuda do alto, e não da autoajuda. Entendeu isso? A ajuda que as famílias da terra necessitam não vem da autoajuda, vem da ajuda do alto, da ajuda do céu, da morada de Deus, do trono de Deus, da glória de Deus. Nossas famílias carecem do socorro divino. Você carece do socorro divino. Eu preciso do socorro de Deus. Esta igreja precisa do auxílio do Senhor. Então eu quero te convidar nesta hora a fazer essa oração comigo, pedindo para que Deus verdadeiramente faça parte da sua casa. Eu convido você a fazer essa oração comigo, pedindo para que Deus tome o controle do seu casamento, tome o controle dos seus filhos, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua mente, como nós cantamos ainda há pouco. Vamos clamar o nome de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre toda a ansiedade, sobre toda a depressão. Nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida, para que possamos gozar de paz, gozar de alegria, de satisfação, de felicidade, para que possamos sair do nosso trabalho e retornar para as nossas casas alegres, por saber que quando chegarmos lá, vamos encontrar um porto seguro, vamos encontrar a pessoa que amamos, vamos receber um carinho, um afago, vamos poder sentar à mesa e fazer uma refeição juntos, em família, com paz, com diálogo.
em saber que vamos chegar em casa e vamos rir, vamos dar gargalhadas, em vez de ficarmos ranzinzas, rabugentos, bicudos. Nós precisamos convidar o Senhor para dentro das nossas casas. Só Ele pode sustentar a nossa família. Ele é o provedor dos nossos lares. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajude a viver em família e a experimentar o Teu cuidado, Senhor. Teu servo Salomão disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele disse também que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele disse mais: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço. Deus, que possamos crer nas Tuas promessas, que possamos confiar na Tua fidelidade, nos Teus cuidados, e que possamos experimentar a paz, a segurança, o consolo, a alegria que só o Senhor pode gerar no nosso coração, na nossa vida em particular e na nossa vida familiar, Deus, em comunhão com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos netos. Oh Deus, que as famílias desta igreja experimentem isso, que as famílias do bairro de Soteco experimentem isso, que as famílias do Brasil possam experimentar isso, Deus, especialmente aquelas famílias que conhecem a Tua palavra, que servem a Ti em espírito e em verdade. Nós clamamos o nome do Teu Filho sobre toda depressão, sobre toda ansiedade, Deus. Nós clamamos o nome de Jesus sobre a nossa família, para quebrar as armadilhas do inimigo, os laços, Senhor, de Satanás, contra aqueles que nós amamos. Nós clamamos o nome de Jesus, Senhor, para vencermos as tentações, para que não haja brecha dentro da nossa casa, para que o inimigo entre e faça arruaça. Nós clamamos o nome do Teu Filho sobre esta igreja. Nós clamamos a presença do Santo Espírito sobre a nossa vida, sobre este ministério. Nós clamamos o nome de Jesus, Senhor. Que as famílias experimentem o Teu cuidado. E que em tudo o Senhor seja glorificado. É como oramos, em nome do nosso Salvador. Amém. Estamos encaminhando para o final do nosso culto, mas só para contribuir, enquanto o pastor estava pregando, eu costumo falar que eu sou visual. E aí, quando você é de exatas, você costuma lembrar das matérias que você faz assim na faculdade. E aí, eu estava imaginando um objeto com centro de massa, e nós sendo o contorno do objeto e Deus sendo o centro de massa. Quando o centro de massa de um objeto ele se desloca, o objeto ele fica instável. E aí eu fiquei pensando, se a nossa família, se a nossa vida for esse objeto, e se Deus não estiver no centro, se a gente deslocar esse centro, a gente fica instável, a nossa família fica instável, nosso trabalho na obra de Deus fica instável. Só para a gente poder visualizar aí quem também é visual como eu. Vou passar para
para os avisos da semana. O pastor colocou todos no boletim, mas eu vou reforçar alguns aqui, tá bom? A gente tem um passeio programado que está sendo organizado pela UAF, lá no sítio do Wilson. É um irmão conhecido já da igreja. Esse passeio vai acontecer no dia 5 de julho. Se alguém quiser mais informações sobre o passeio, pode procurar a Carmô. Levanta a mão aí, Carmô. Temos alguns visitantes. Fiquem à vontade para procurar a Carmô. Vai ser, já está aberto para toda a igreja, né? Homens e mulheres. É organizado pela UAF, mas toda a igreja está convidada para participar. Na quarta-feira, a gente tem estudo bíblico, às 19h30. A gente está estudando a carta de Efésios e vamos entrar na aula 13. Está sendo um estudo muito bom. Convido aí a todos os irmãos e os visitantes também que venham aí na quarta-feira para aprender mais da palavra de Deus com a gente. Essa sexta-feira é a sexta-feira da família. Quando a gente tem 5 domingos no mês, o quinto sempre é reservado para a gente curtir com a nossa família. Então, vamos programar aí uma ida ao cinema, um filme, uma caminhada na praia, junto com a nossa família, para poder aproveitar esse tempinho. Aviso que o presbítero Pedro pediu para falar para a igreja. No domingo, dia 8/6, vai ser o batismo do Rafaelzinho. Então, todo mundo está convidado aí a participar. E logo depois a gente vai ter uma comemoração do aniversário dele e do batismo, né? Os dois juntos. No dia 8/6, depois do culto, tá? E toda a igreja está convidada também. E hoje pela manhã a gente teve junta panela, como eu falei mais cedo, e estava bem farto. Então, sobrou aí uma comidinha. Está bem gostosa, com certeza, como estava pela manhã, e está todo mundo convidado, depois do culto, aí para ir lá para o salão anexo, tá bom? Eu estou vendo que a gente tem 2 visitantes. Vocês já vieram aqui na igreja alguma vez? Esse casal aqui na frente. Primeira vez? Ah, que legal. Sejam bem-vindos. Peço que a igreja depois cumprimentem os irmãos. Qual o nome de vocês? Manuel e Lucinéia, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Como o pastor sempre fala, não vá embora, a gente tem uma lembrancinha para entregar para vocês, tá bom? Depois ele vai entregar para vocês. Ministério de louvor, por favor, depois o pastor está com a palavra para impetrar a bênção. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para cantar este último cântico. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre.
Que o amor de Deus, a graça e a salvação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês e sobre a Igreja de Cristo espalhada na terra, hoje e sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação,